Estamos ao vivo, de novo, again, aqui com você, na Roda dos Esclarecedores, 25ª Roda dos Esclarecedores. Estamos reunidos aqui para tratar sobre ensino da Palavra de Deus, né? Hoje, neste domingo, 13 de novembro de 2020, nós estamos aqui na Roda dos Esclarecedores, que surgiu como uma alternativa à quarentena. De repente você vai estar assistindo aí anos depois dessa Roda de Esclarecedores. Saiba que em 2020 nós tivemos uma quarentena que mudou a nossa forma de lidar com a interação social, né? Então nós estamos aqui reunidos nesta alternativa à quarentena, na Roda dos Esclarecedores, e convidamos você nesse exato momento a compartilhar este link, tanto no YouTube quanto no seu Facebook. Compartilhe aí nas suas listas de transmissão, nos seus grupos de WhatsApp, para que a gente possa abençoar mais pessoas, né? Nós somos responsáveis e gostamos de trazer boa teologia de uma forma humorada, de uma forma alegre, para você que nos escuta aí nesta manhã de domingo, deixando sua manhã de domingo aí um tanto mais alegre, mais bíblica, mais teológica. E essa é a Roda dos Esclarecedores. Então eu diria que eu sou o Adonias Carvalho e hoje a Roda dos Esclarecedores está expositiva. O Jardim e suas torcidas, né? O homem das torcidas. Samuel. Pai do Senhor, meus irmãos, eu sou o irmão Jardres e o conhecimento é libertador. Rapaz, esses cabas estão treinando em casa. O Kenneth agora se aperreou, olhou para o lado e disse: meu Deus, eu não preparei minha frase. Rapaz, você adivinhou. Como sempre, não sou muito de estar preparando a frase, mas me lembrei de uma aqui rapidinho. A rocha, né? Eu sou Kennedy Maciel, só sei que nada sei. Tá filosófico, hein? Tá filosófico. Muito bem. Então vamos lá, meu nome é Josi Maciel, bom dia, a paz do Senhor a todos que estão nesse momento nos acompanhando e que irão acompanhar posteriormente. E a frase que resume a nossa lição hoje, nós poderíamos enquadrar no Salmo 119, verso 5, que diz: lâmpada para os meus pés é tua luz e tua palavra para o meu caminho. Olha aí, rapaz, o pessoal tá bíblico. Então hoje nós vamos falar sobre Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. E você que nos acompanha aí na Roda dos Esclarecedores, saiba que nós estudamos o terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical, as lições da CPAD. E nós estamos estudando a Igreja em Tempo de Crise, comentada pelo pastor Eurico Bester. Ele publicou esse comentário em 1993. A CPAD, devido ao momento de pandemia, republicou esse ensino, esse estudo sistemático das lições bíblicas, escrita pelo pastor Eurico Bester. E a partir disso nós já estamos aí na lição de número 10, se não me equivoco, é exatamente a lição de número 10, e nós vamos tratar o tema exatamente no momento em que Esdras se desloca ali de onde ele estava ali com o rei Artaxerxes, né, ali no Império Persa, e vai até Jerusalém, né, movido ali pelo desejo de ensinar o povo de Deus. Uma restauração do culto, eu diria, né? Você precisa ter em mente que por mais ou menos uns 70 anos antes, Ciro já havia liberado os primeiros 50 mil judeus que regressaram até Jerusalém, agora levado por Zorobabel. E uma vez que eles chegaram lá, eles lidaram com a construção do templo. Só que a construção do templo é totalmente diferente de você restaurar o culto. Então Esdras foi enviado, ou melhor, foi sensibilizado por Deus, e nós vamos ver que Deus moveu corações. Eu acho lindo esse cuidado que Neemias tem ao escrever esse texto, porque fica nítido que de algum modo Deus moveu corações, moveu pessoas para que o seu ensino, que a sua palavra seja mantida. E aí eu vou entrar aqui fazendo a primeira pergunta para os nossos esclarecedores, que estão afiados no dia de hoje, dizendo o seguinte: é possível afirmar que Deus moveu o coração de Artaxerxes para enviar Esdras, além de prover condições financeiras e organizacionais para que a ordem do culto fosse restabelecida e o ensino da lei de Deus tivesse primazia? Vocês conseguem perceber esse cuidado de Deus ao guiar, a mover corações, para que tudo desse certo e a ordem da sua palavra começasse a ser ensinada ao povo? O que vocês me dizem aí, meus esclarecedores? Provérbios 21, verso 1 diz assim: o coração do rei está nas mãos do Senhor e ele inclina para onde ele quer, né? Então nós sabemos que
quando o império passou para as mãos dos persas, o povo de imediato já sentiu que eles não eram tão maus, tão ríspidos quanto os babilônicos, né? E Esdras, ele percebeu firmemente que era o Senhor que estava tocando no coração ali daquele rei, porque um rei comum não estaria preocupado com essa questão do povo estar ou não servindo ao Senhor. Então Esdras entende muito fortemente ali que o rei estava sendo usado por Deus, né? O rei estava dando ouvido à voz do Senhor para que ele se preocupasse, encaminhasse ali aquele povo para ver se realmente o povo estava aprendendo. E Esdras, como um bom homem de Deus, ele foi buscar. Primeiro, isso está pertinente na próxima pergunta, eu não vou entrar agora. Mas eu acho muito lindo quando nós vemos, né, o agir do Senhor e nós nos colocamos na mão do Senhor, permitindo que o Senhor assim nos use. Só abrindo aqui um parêntese aqui antes de comentar sobre isso, eu olhando aqui, eu digo, rapaz, essa roda dos esclarecedores, ela é tão de Deus, que até as coisas que a gente não combina, mas Deus dá um jeito de ajeitar, né? Por isso que, olhando aqui, parece que foi combinado, né? Adonias e Josi de rosa nas pontas, eu e Jardres meio que um tom mais escuro, mais cinza. Olha só que coisa, né? Olha que como foi pegar. Deixa eu... Que coisa. Jesus-cidência aqui, né? Aqui é o que a gente tem toda uma equipe de estética, não, irmãos. Aqui a gente sentou cada um no seu lugar. Eu digo, rapaz, mas que coisa. Sim, voltando à questão da pergunta, eu sempre creio muito na direção de Deus em todas as coisas, até naquilo que a gente não enxerga que é Deus que está à frente, né? Mas eu acredito muito nessa soberania de Deus, aonde Ele está acima de tudo e Ele conduz as coisas, mesmo de forma que nós não entendemos. Mas aqui a palavra de Deus ela nos traz informações que nos faz afirmar com mais certeza sobre o fato de que, de fato, o rei Artaxerxes, ele estava ali sendo direcionado por Deus, né? Quando a gente lê em Esdras capítulo 7 e versículo 27, a gente vê o próprio Esdras dizendo o seguinte: bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que tal inspirou ao coração do rei para ornarmos a casa do Senhor que está em Jerusalém. Então, nós vemos aqui, de fato, Deus trabalhar no coração do rei, né? E o rei então começa a olhar para Esdras com outros olhos. Talvez muita gente pudesse olhar para Esdras e ver ele como alguém com muita capacidade, mas mesmo assim não levar em consideração toda aquela capacidade que ele tinha. E a Bíblia diz que não foi só o rei, né, que tinha Esdras aos seus olhos como alguém que poderia fazer tal trabalho, tal tarefa, mas todos os principais ali do reino, todas as pessoas mais importantes do reino olhavam para Esdras e tinham toda essa confiança, vamos dizer assim, para que ele fizesse esse trabalho. Reconhecer as habilidades dele, Exatamente. Né? Assim como alguém que domina as escrituras, que poderiam ajudar, né? E restaurar. Exatamente. Aí no versículo 28, já após o 27 aí, o 28 diz o seguinte: Deus ele foi beneficente para com Esdras, fazendo com que o rei e todos os poderosos do reino enxergassem beneficência perante o rei, né, que é o que eu acabei de falar aqui, está exatamente no versículo 28 do capítulo 7 de Esdras, né? Sim. Então, é isso, inicialmente sobre isso, sim. passar para os demais. Olha, eu acho interessante, complementando aí o que a Josi falou, se você for pegar no que diz respeito à questão geográfica e política, né, naquela época, você tinha uma situação em que na região ali onde tinha o reino persa, para
voltar até Jerusalém aproximadamente 1.400 quilômetros, se não me engano. Então, o comentarista da lição, se não me engano, ou me falha a memória, ele traz uma situação em que, quando Esdras montou uma escuderia para retornar a Jerusalém, para ensinar a lei e boas práticas, tinha-se um grande problema. Esse problema seria o percurso, né? Seria o percurso, porque era um percurso longo e com muitos perigoso, porque você iria passar por vários outros territórios, você tinha o perigo de ser assaltado, morto, né? Porque ali eles levavam ouro, prata e outros tipos de metais e especiarias para retornar para Jerusalém, né? E aí é aí onde você vê a mão de Deus, e a gente traz nessa situação como Deus ele age em favor do seu povo, né? O Kennedy, eu acredito que ele tem um respaldo muito maior para falar dessa situação, por exemplo, essa questão, por exemplo, de viagem, né? Eu trago muito essa questão de viagem, a Josi também, o irmão Eduardo também, que viaja bastante. Acredito que até vocês também, nesses últimos 2 anos, que têm viajado bastante. E aí, às vezes a gente viaja só e a gente se depara em situações que a gente vê que é a proteção de Deus, né? A gente vê que Deus protege o seu povo, né? Porque é tremendo, é maravilhoso. Agora imagine você ver homens, né? Você vê sacerdotes, você vê homens que em parte talvez estivessem despreparados para guerrear, né? Porque a Bíblia fala sobre isso. E aí a Bíblia diz que ele ora a Deus, Esdras pede a proteção de Deus, e aí eles retornam até Jerusalém com ouro, prata e outras coisas mais, né? Ora e pede a proteção de Deus e dispensa a escolta, né? Sim. Só, precisa não, que a gente pode deixar quieto, Rick, a gente vai fazer o trabalho. Demonstração de fé. Isso. Crendo que, Deus está dando cuidado de tudo. E aí você vê que essa situação, você vê que Deus ele tem agido e ele age em favor do seu povo para restaurar o povo. Se você for pegar a situação, olha como é que estava a situação. Nós já citamos isso aí em outras rodas. Olha como é que estava a situação política, social daquele povo, né, espiritual perante Deus, né, que passou aí 70 anos como escravos, ainda tinha sobre o domínio outro rei, não era livre totalmente, né, mas Deus usou pessoas, usou o próprio rei, né, para ele restaurar a comunhão da pessoa, dos judeus, dos hebreus, para com a pessoa de Deus. A proteção de Deus ali foi tremenda, bacana. Eu acho interessante aqui, falando sobre essa questão aqui de Esdras, que a gente vê que, eu analisando, lendo o texto e vendo assim, que sempre há uma contrapartida. Deus ele faz algo, mas sempre há uma contrapartida do ser humano, daquele servo de Deus. Eu me lembro muito, às vezes, de alguém que às vezes diz, mas Deus falou comigo que eu vou ser isso, ou que eu vou chegar a tal lugar. E às vezes a pessoa simplesmente... Eu sei que tem situações que você tem que ficar parado e esperando, porque você já fez o que pôde, né? E claro, esse fazer o que pode tem que estar tudo dentro de um limite, porque você não pode estar extrapolando os limites, ou seja, passando por cima de alguém para chegar a algo. Mas sempre existe uma contrapartida. Deus vai fazer algo na nossa vida, não importa o que seja, mas há uma contrapartida do ser humano. E aqui na história aqui de Esdras, nós vemos aqui que Deus moveu o coração do rei para enxergar Esdras, mas Esdras não era alguém que ficava escondido, ou vamos usar um ditado popular que a gente gosta de dizer, ele não estava lá no fundo de uma rede, parado, sem nada a fazer, e Deus chega e pega ele, eu vou te pegar aqui, camarada, tu que está totalmente despreparado, e vou te colocar numa missão, porque eu te enxerguei, porque você é divino, e eu te enxerguei, eu quero usar você, e agora você sem preparo nenhum, eu vou te pegar e vou te jogar lá para fazer essa missão. Não. Se você olhar para a palavra e lendo a palavra, você começa a ver, por exemplo, no versículo 10 do capítulo 7 de Esdras, que
Esdras, ele se preparou para essa missão. É o que eu vejo. Eu sei que Esdras não sabia do futuro, né? Porque ele não é onisciente. Mas ele se preparou. Olha só o que diz aqui, ó. Porque Esdras 7:10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Veja só, Esdras se preparando. Primeiro, preparou o coração. Veja que Deus, ele é aquele que move corações. Mas o ser humano tem que estar sensível. E se não tiver sensível, pelo menos entendendo, ele vai, Senhor, nas suas orações ele vai dizer, Senhor, sensibiliza o meu coração, porque eu entendo pela tua palavra que o Senhor moveu o coração de algumas pessoas. O próprio Esdras aqui moveu o seu coração. Então me ajuda a mover o meu coração. Move o meu coração como o Senhor moveu o do rei. Um coração duro, mas foi movido por ti. E quando não é movido por ti, mas o Senhor possibilita a nós movermos esse coração. Veja que Esdras, ele moveu o seu coração. Esdras tinha preparado o seu coração. Para quê? Para buscar a lei do Senhor, né? Então, às vezes eu fico me perguntando, o que é que nós estamos fazendo para mover o nosso coração, buscando o conhecimento da palavra, né? É uma das coisas. A outra coisa que é uma sequência. Ele aprendeu, né? Porque ele buscou na palavra o entendimento. Depois ele praticou. Olha só, ele aprendeu a palavra e praticava, né? O que diz? Preparar o seu coração, buscar a lei do Senhor para a cumprir, né? A importância de você aprender, fazer o que aprendeu e aí a sequência, ensinar o que você aprendeu, está fazendo. Porque o que você aprendeu, você ensina de boca. Mas o que você está fazendo, você ensina na sua caminhada, fazendo. Existe um livro, Ensinar para dar Vida. Eu até dei um treinamento dele uma época no Campo Satélite. Exatamente, a gente usa esse capítulo 7 de Esdras 7:10, né? Que você está fazendo menção. E assim, eu acho fantástico isso que você está mencionando. Acho fantástico, Ken, isso que você está falando, porque a primeira coisa que a gente precisa entender, o Francis Schaeffer, que é o criador da Labri, que é uma organização de treinamento de grandes lideranças e acolhimento mesmo, que a Labri surgiu, é uma expressão francesa que significa abrigo, né? Mas Francis Schaeffer, ele escreve um livro chamado O Deus que Intervém. Nesse livro fica muito claro que existe uma grande história, um grande drama, e nós somos chamados a fazer parte desse grande drama, né, como indivíduos. Quando você está falando aí, vem na minha mente uma série de coisas que é exatamente, se existe uma história sendo contada por Deus, e eu faço parte dessa história, nada mais justo de que eu interaja com essa história sabendo quais os rumos, né? Eu costumava dizer, e a primeira vez que eu ouvi isso, foi do irmão do Bruno Maranhão, um grande amigo meu, professor da universidade, foi meu ex-líder de jovem, e que é o pastor Francisco, ele, o irmão mais velho, ele falando que Deus usou alguém em profecia. Nós somos do meio pentecostal, nós cremos nisso, né? E alguém diz assim, olha, te prepara que Deus tem uma grande obra na tua vida. E aí ele contando anos depois, ele diz assim, quando eu ouvi isso, você acha que eu fui fazer o quê? Exatamente o que você está pensando, não me preparei. Porque Deus nos dá oportunidades, Kenos, de nos preparar. O que Esdras fez aqui é o dever de todo cristão. É inclinar o seu coração para entender o drama das Escrituras, o que está se passando. Exatamente. Se todo aquele que ama e deseja o ministério tivesse essa responsabilidade de entender o drama das Escrituras, entender o mistério de Deus, ele estaria apto cada vez mais para se colocar. Mas o que eu acho lindo de tudo isso, para a gente fechar essa parte aqui da pergunta e talvez até mandar uns abraços nas redes sociais, nós temos muitos amigos interagindo, incentivamos você a interagir mais, é que a gente precisa entender que Deus tem compromisso com o seu projeto. Eu estava vindo para cá e pensando, né? Que às vezes o pessoal que lida comigo mais próximo, até eu já gosto de dizer, não, Adonias, quando quer uma coisa, meu amigo, me liga direto. Quando ele consegue, aí pronto. Um dia desse ele estava me criticando aí, né? Mas o que acontece? Eu procuro ter muito compromisso com o plano original, com o projeto. E onde foi que tu aprendeu isso, Adonias? Se está certo ou errado, eu aprendi nas Escrituras. Esdras tinha compromisso com o quê? Com o projeto. Neemias com o projeto. Do projeto de Deus
para a expansão do seu reino, da sua palavra. E nesse processo Deus vai apresentando pessoas que vão te ajudando nesse projeto, outras pessoas nem tanto, alguém dá uma atrapalhada aqui, outra acolá, mas Deus vai levantando pessoas para a execução daquilo que Deus te chamou. E eu costumo dizer para o pessoal que trabalha comigo na mídia, eu digo, olha, eu tenho pressa, porque eu não sei até que dia Deus vai me manter por aqui ou em qualquer outro lugar. Então assim, a gente precisa entender esse projeto de Deus, e eu vejo o cuidado de Deus movendo pessoas para que a sua palavra permaneça fiel e o povo permaneça aprendendo delas. E aí eu quero abrir um pouquinho aqui. Sabe o que eu acho interessante, que a gente está esquecendo de comentar também, que impactou o rei Artaxerxes, o próprio testemunho deles. Sim, né? sim, sem sombra de dúvida. Como pessoas ali que estavam à frente de um trabalho, mas antes de receber a missão dada pelo rei, eles deram um bom testemunho de quem eles eram. Exato. De cristãos autênticos ali. Por isso que o rei... Então, a gente tem que se preocupar em buscar, a gente tem que se preocupar em ter as nossas experiências com Deus, mas a gente tem que se preocupar muito também com o nosso testemunho, o testemunho que nós estamos dando onde nós estivermos. Porque é através desse testemunho também que nós vamos receber as oportunidades. Sim, Né? sim. Nós que trabalhamos em instituições, nós sabemos que quando se está em um ambiente profissional, muitas pessoas esquecem que são cristãos. E a Bíblia diz que o cristão ele tem que ser o funcionário melhor, o mais dedicado, aquele que dá melhor testemunho. Então nós temos que ter muito cuidado. Esdras recebeu essa missão dada pelo rei Artaxerxes porque Artaxerxes via nele um referencial. Sim, sim. Eu quero aproveitar aqui e abrir e dizer que Kemuel Maciel, queremos você aqui, hein? Você voltou já, nós estamos sabendo, hein? Tá bom, chegou aí, Kemuel estava passando um mês num curso, fez muita falta aqui. Elvio Dias, Elano estão nos assistindo conosco, o Everton Vieira também já deu aqui parte do Senhor, ouvindo tudo. O Elvio também falou aqui, o Elano. Zé Carvalho, cadê você, Zé Carvalho? A paz do Senhor, meus irmãos, o Kemuel, né? Novamente aqui nós temos a interação. Reinaldo Ximenes, rapaz. Não sei se ele está assistindo ainda, meu amigo, grande amigo Reinaldo, dando a paz do Senhor. Juliana assistindo. Jamécio, rapaz, Jamécio, eu tô com saudade de você, rapaz. No YouTube, Kenneth, tem alguém aqui mandando um abraço para o meu amado KDS. Eu digo, M3 Malha. Viu? Kenneth agora ficou na dúvida. A Josilene olhou assim com o coração apertado. O Dudu, que está na rede social, já deu a paz do Senhor. E agora pronto. Vamos ter aí uma DR ao vivo aqui. Por que você me ama? Eu acho que deve ser meu amigo Matoso que deve estar assistindo. Diz assim, eu estou em Santa Catarina assistindo essa bênção. Santa Eita, Catarina. agora deu um alívio geral nos corações aqui. Meu amigo Matoso, estive lá na sua casa. Muito obrigado lá pela... A sua família sempre nos recebe muito bem. Estive lá ontem, estava lá na casa dele em Fortaleza, né, e estou sabendo que ele está lá em Santa Catarina trabalhando. Um abração, meu querido Matoso. Temos aqui o Francisco Souza aqui da Vertente, bom dia. Bom dia, irmão Francisco, ali de todos da Vertente, irmão Caretinha, sua família, que sempre são audiência garantida aqui com a gente. E você que ainda não interagiu nas nossas redes sociais, a paz diz assim, a paz do Senhor, oi, eu estou aqui. Nós queremos citar seu nome aqui, saber que você interage com a gente, né? Aqui no meu está aparecendo também Francisca Manuel, Elda Pinto. Quero mandar um abraço também especial aqui para o Luiz Carlos. Luiz Carlos é uma ovelha nossa aqui lá da congregação, que hoje está lá em Brasília. Que Deus te abençoe, irmão Luiz Carlos, firme aos pés do Senhor. Também mandar um abraço aqui para o José Ribeiro. José Ribeiro, Deus te abençoe, meu querido. Um abração. O Viana estava aqui ao vivo com a gente, aqui, professor Viana, Viana. Domingo passado. Hoje está assistindo aí. Você que nos prazer, assiste. Viu, Viana? Quando você puder, venha participar conosco. José Áureo também. Pois é, aqui os que eu estou vendo aqui tem o Manuel Alves. E o que eu estou vendo aqui, nos meus, eu já estou conseguindo interagir aqui. Irmãos, eu quero aproveitar, né? O Adonis esqueceu de comentar, José Carvalho está para Teresina, né? Foi acompanhando ali sua esposa, Isso. Está fazendo falta aqui mais uma vez e mais um domingo, mas acredito que domingo que vem, em nome de Jesus, ele estará conosco participando aqui da roda. Irmão Manuel Alves, um abraço, a paz do Senhor. Edeilson, meu amigo Edeilson, valeu. E também Darliane Ferreira. Olha aí, que bom, rapaz. Então interaja com a gente aí, assista. Se você não compartilhou, compartilhe. Ore por nós, né? Você que gosta dessa roda de esclarecedores e pensa assim, poxa, essa roda deveria estar no rádio.
acredite também, nós pensamos isso e você Estamos pode nos precisando ajudar. Estamos precisando de parceiros Exatamente, para para a que gente isso pagar vá. esse programa de rádio, né? Nós estamos querendo levar essa... Você que é dono de rádio de Piripiri, se eu fosse você, eu entrava em contato com a gente e dizia assim, olha, queremos você aqui na nossa rádio, Exatamente. abençoando vidas. Porque teologia é o nosso esporte, nós estamos levando teologia de forma descontraída. Se bem que hoje está meio sério, né, gente? O negócio assim está meio tenso, não está? Irmãos, eu lembrando aqui também, voltando à questão lá de Deus estar conduzindo todas as coisas. Quando eu começo a ler, eu começo a ver de todos os lados Deus trabalhando. Deus trabalha no coração de Esdras, Deus trabalha no coração do rei Artaxerxes. Eu estou falando certo, Artaxerxes. Tem um É isso mesmo, Artaxerxes. É isso. Então, estamos aprendendo aqui, irmão. Não se preocupa não. Deus nós trabalha estamos no coração aqui. de Esdras, do rei Artaxerxes, e trabalha também de outra forma, porque além de ele colocar no coração do rei aquela afeição por Esdras, ele coloca no coração do rei também um temor. E um desejo de contribuir, né? Porque ele abriu mão assim mesmo. Não, né? você vê que tem uma... de receber os impostos e ainda contribuiu com a missão. Você vê que há uma série de ações de Deus em lugares diferentes, em pessoas diferentes, para cumprir um projeto. Olha só o que diz aqui, o versículo 23 do capítulo 7 de Esdras. Diz o seguinte: tudo quanto se ordenar, segundo o mandado do Deus do céu, prontamente se faça para a casa do Deus dos céus. Porque para que haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos? Ou seja, ele estava entendendo que se ele não fizesse isso, poderia atrair a ira de Deus sobre a vida dele e do povo dele. Então eu já sei pela história que esse povo tem um histórico de que por onde eles passam, o Deus deles tem um carinho especial por eles, tem um amor especial por eles. Então Deus trabalha no coração dele. A gente sabe que Deus endureceu o coração de Faraó, mas tinha um projeto para isso. Mas existe a hora que Deus amolece o coração. Ele está cumprindo o projeto dele. Então é nisso que eu aprendo. Eu sempre procuro trazer praticidade nos ensinamentos bíblicos. Eu olho uma história dessa e eu fico, meu Deus. É por isso que eu não tenho que estar questionando muitas vezes a Deus. Sabe? O que eu tenho que fazer? É procurar viver uma vida reta, santa, de acordo com a palavra, e deixar que aquilo que não está acontecendo do jeito que eu planejo, do jeito que eu espero, eu tenho que crer que Deus é suficientemente poderoso para mudar toda e qualquer situação, porque o plano dele é que vai ser concretizado. E nós precisamos ter este caminho livre para que Deus faça a sua obra e cumpra o seu plano através de nós. Porque se não for através de mim ou de você, vai ter outro que vai se colocar na brecha, como a gente diz, né? Esse é um linguagem extremamente pentecostal, né? Não é uma brecha. Mas eu quero falar com vocês agora sobre culto, tá? Eu achei interessante, eu fiz uma pergunta de Enem aí para vocês, não sei se vocês viram, mas diz assim, no culto celebrado por Esdras, aqui já passou todo o drama. Nós estávamos falando até então, você que se perdeu aí no fio da meada, já chegou. Esdras já está em Jerusalém, né? Já chegou. Nós falamos do percurso, de como Deus moveu o coração. E lá eles celebram um culto. E no culto celebrado por Esdras e Neemias, houve exposição da palavra, participação de auxiliares. Você vai ver no texto aí, né? Que teve os auxiliares, alguém auxiliando ali, 13 auxiliares ali, né? Um número bom de auxiliar, né? Inserção do púlpito no culto público. Vocês viram que foi a primeira vez que eu acho que a Escritura trata sobre a ideia do púlpito, né? Eu ainda não tinha observado, prestado atenção nisso, né? Exato. Tipo assim, púlpito? Ele põe uma espécie de caixote ali de madeira que ele se projeta para que então todos consigam escutá-lo, né? O assessoramento dos levitas, então eu imagino que teve um coral de levitas ali e só para deixar claro, levita você nos dias de hoje se você descender da tribo de Levi. Mas se não, você só é um músico e um cantor mesmo, tá bom? Eu sei que muita gente gosta da ideia de que, não, é uma levita, eu sou uma levita. Se você não levitar e não for descendente da tribo de Levi, você não é levita, você só é um cantor mesmo. A gente ouve falar muito nesses trabalhos de macumbaria então, do povo levita. Então né? não caia nessa não, tá bom? Então você só é um cantor mesmo e músico. Então o resultado foi o povo
chorando e lamentando o fato de suas vidas estarem distantes do padrão da lei de Deus. Eu acho isso maravilhoso. A palavra de Deus, longe de ser apenas um instrumento de juízo, apresenta-se como um farol que aponta para a graça divina. E aí o povo foi incentivado a crer. Eu acho lindo que foi uma das coisas que foi o primeiro congresso que a gente fez lá em Teresina, que é o Aclame, né? O Bruno Maranhão, a gente era uma congregação no bairro de Fátima, ele criou um evento chamado de Aclame Piauí. Ó a ousadia do Brunão, se estiver assistindo, um abraço. Aclame Piauí. Aí assim, a alegria do Senhor é a nossa força. Eu encerro já, Gênesis. E uma vez que entenderam a verdade de Deus, se alegraram em corrigir os seus rumos. É possível, aí eu quero fazer um paralelo sobre como esse culto foi instituído, porque você precisa lembrar comigo que estava uma bagunça no culto judaico, certo? Os hebreus não tinham um padrão de culto. Tinha um templo, mas assim, eu acho que todo mundo fazia como achava que deveria ser. Porque até então o culto que existia no templo era uma dramatização, era uma celebração da morte do Cordeiro, né? Não tinha um culto formal com distribuições de oportunidade, a explicação da lei, era tudo um drama. Quando o povo é levado cativo, 70 anos, eles começam a se reunir para estudar a lei de Deus. A partir do exílio foi que surgem as sinagogas. Quando você vai no templo de Jesus, já tinha uma distinção entre templo e sinagoga, que era onde o povo se reunia para discutir a palavra de Deus. E nessa mesma sinagoga, toda e qualquer pessoa que fosse judeu poderia entrar, ler um texto e explicar o texto. Tinha uns anciões ouvindo para fazer correção, num culto totalmente diferente do que a gente tinha até então. Então é possível tratar um paralelo entre a celebração realizada por Esdras e Neemias e o culto dos nossos dias? Com todo esse arcabouço que a gente está colocando, como é que a gente lidaria com isso? Como é que está o nosso culto nos dias atuais? A gente tem ido mais para assistir, para cultuar? Não tem essa ideia? Sabe, eu já vou assistir o culto, né? E tem muita gente que entra e assiste mesmo, só assiste e vai embora, né? Essa pergunta, na verdade, ela me fez pensar em vários paralelos, assim, que eu sei que o que você está querendo dizer é a questão de como eles organizaram estruturalmente, né, a questão do culto. Por exemplo, falando-se de Assembleia de Deus, a ideia central da Assembleia de Deus e de muitas outras igrejas, muitos outros ministérios que visam a questão de qual é o principal objetivo do cristão. O próprio Jesus Cristo disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós acreditamos que o conhecimento da palavra do Senhor é que traz a libertação, que traz... É por isso que o salmista diz que a palavra do Senhor ela é uma bússola, ela é uma lâmpada para os pés, né? Então quem viaja, quem trabalha, quem precisa navegar ou quem precisa explorar algum lugar, precisa de ferramentas como lâmpada e uma bússola para que não se perca a direção. E aí quando nós olhamos a estrutura do culto, qual foi a maior preocupação de Esdras ali naquele momento? Olha, o que o povo precisa mesmo para entender que não está servindo ao Senhor como o Senhor espera é o conhecimento da palavra. Mas ali teve o momento da adoração, e aí ele encaixa aquele momento da pregação da palavra para que o povo entenda. Eu gosto muito dessa parte, quando ele frisa que o maior objetivo era que o povo entendesse aquilo que estava sendo pregado. Então, é claro que nós primamos isso. Tem como fazer um paralelo? Sim, muitas igrejas têm seguido essa estrutura, esse objetivo de que o povo tenha realmente acesso à palavra, que o povo entenda. A gente tem sempre essa preocupação de trazer um vocabulário que seja acessível, né? Então, se eu estou pregando na zona rural, eu não posso trazer o mesmo vocabulário, dependendo de quem esteja assistindo, porque na zona rural também tem muita gente que hoje faz faculdade, que estuda, que já tem um acesso a um vocabulário mais rebuscado. Mas nós temos sempre essa preocupação de que essa palavra não seja enfeitada, eu vou usar essa palavra, mas que ela seja compreendida, que é o que eles estavam buscando ali. Só que quando nós olhamos no âmbito geral, muito se tem perdido. Porque algumas igrejas, elas começam a fugir totalmente. Lembro de uma vez que fui convidada para visitar um trabalho de uma certa igreja. E quando eu cheguei lá, não tinha momento da palavra. Foi louvor e momentos
outros de revelação, de entrega, de palavra. Nada contra, nós somos pentecostais, nós acreditamos que o Senhor ainda fala, mas o culto, ele precisa ter essa sequência. É que independente de ser pentecostal ou não, a palavra hoje... A palavra, ela tem que é assumir a primazia. É a parte principal do culto hoje, é a palavra. Porque depois que Jesus voltar e levar a sua igreja, aí talvez não precise, aí não é mais precisar pregar a palavra, né? E aí a gente observa também muitos pastores que dizem, agora ele enche o culto de oportunidades, né? Louvores, tal. Aí deixa 15 minutos o pregador e diz, agora é a melhor parte. Quer dizer, ele acha que ele está dando primazia à palavra, dizendo que é a melhor parte. Ele deixa 15 minutos finais. O pregador que organizou ali sua mensagem, ele vai ter problema. Para estruturar ali, reestruturar, porque é estruturado uma mensagem, digamos, para usar meia hora, 40 minutos. Tem pregadores que gastam 1 hora para trazer. Porque a mensagem, e outro ponto que eu anotei aqui, para não esquecer, a questão da mensagem expositiva, né? Para estar trazendo ali a mensagem expositiva, que é aquela que apresenta, que explica e que aplica. Então, nós precisamos colocar esse modelo de culto. E fazendo um paralelo, é esse modelo, é essa estrutura que deve ser seguida. Eu fiz aqui como se fala de paralelo, eu fiz aqui um pequeno paralelo sobre... Eu peguei alguns pontos que eu achei interessante e comparando com os dias de hoje. Que a gente vai lendo, vai imaginando e vai chegando a uma conclusão. Né? Lá no capítulo 8 de Neemias, versículo 1, a parte A, ele diz assim: e todo o povo se ajuntou como um só homem na praça. Né? Então, o que eu tomo aqui para fazer um paralelo? Primeiro, teve uma iniciativa e essa iniciativa foi do povo. Né? Veja que o povo se ajuntou como um só homem, ou seja, todo mundo juntinho. Se fosse hoje não podia por causa da aglomeração, mas estava lá todo mundo juntinho, né? Aglomerado como um só homem para estar ouvindo a palavra. Eles não se ajuntaram para outra coisa, eles se ajuntaram para ouvir a palavra. Números, ou melhor, Neemias ainda 8:1, parte B, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxessem o livro da lei de Moisés. Veja que o povo tomou a iniciativa, se ajuntou e disseram para que fosse trazido, para Esdras trazer a palavra para ser lida. Trouxeram a lei de Moisés. Ou seja, eu vejo aqui o povo sedento por conhecimento, por conhecer a vontade de Deus. Em tudo isso eu vejo Deus, né? Deus movendo o coração do povo. Pensa num culto longo. Eu acho que ele só perdeu para o do Eutico lá, porque também Paulo, né? É exagerado já. Mas esse daí foi da alva até o meio-dia, né? Exatamente. Aí eu vejo aqui na sequência, Neemias 8, versículo 9, porque todo o povo chorava. Eu estou fazendo aqui um paralelo daquele culto com o de hoje. Ou seja, para você ir para a igreja hoje, você precisa ter iniciativa. Aquele povo teve a iniciativa de se reunir e ir para a praça. E qual era o objetivo? Não era só um encontro qualquer. Não era entretenimento. Não é porque estava fulano, que estava Beltrano. Não era porque era banda fulana de tal, o pregador fulano de tal. Não, eles tinham um interesse de conhecer a lei de Deus. É isso que eu fico, quando eu leio isso, eu fico, meu Deus, que coisa linda. Esse povo não está sendo atraído por uma banda, como você falou. Não está sendo atraído por um churrasco que vai ter lá. Esse povo, ele disse assim, cara, nós precisamos de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus na nossa vida. Aí o que é que eles fazem? Vamos nos juntar. Vamos aí aquilo parece que o convite não dá muito trabalho. Naquele momento ali, é como se tivesse um sentimento geral. E todo mundo se reúne e vai para a praça. Vamos para lá. Ei, Esdras, vem trazer a palavra. Nós estamos sedentos por essa palavra. Rapaz, eu fico assim, meu Deus, que coisa. Aí eu olho para os dias de hoje. O povo muitas vezes não está tomando iniciativa. E mais, vamos falar no tempo de quarentena agora, que não está mais em quarentena. Nós já voltamos às atividades praticamente normais.
mas parece que o povo não tomou iniciativa de voltar para as suas igrejas. Para quê? Para cultuar, né? Para ouvir a palavra. Não dá para a gente se limitar a ouvir apenas pelas redes sociais. Não dá. Nós temos que... Por que eles se reuniram? Se poderia muito bem mandar mensageiro para ir de casa em casa levando a palavra. Não é? Será que eles não poderiam ter essa estratégia? Não precisa o povo vir. A gente manda e vai cada um lá. Levando... E assim, eu acho interessante a gente ter uma política de transmissão aqui, e não foi por causa da quarentena, mas o nosso objetivo nunca foi alcançar crente. Pelo contrário. Por exemplo, você vai no YouTube da vida, o que tem de porcaria que você precisa assistir é incrível. Então assim, o que o povo de Deus faz? Se reúne e joga conteúdo cristão na internet. Boa teologia na internet. Então esse era o nosso compromisso inicial. Nunca foi a nossa transmissão para que você fique em casa assistindo a gente e não venha para a igreja. É para você fazer o quê? Sabe? Diz, olha, assiste o culto aí, você que é meu parente e não conhece Jesus, é o culto da minha igreja, olha. Sabe? A ideia central era evangelizar pessoas através do conteúdo na internet. Os crentes ficarem em casa, não, pronto, se está na internet eu vou ficar aqui mesmo. Exatamente, né? Esquece às vezes o sentido da coisa. Agora assim, só para... Eu peço até desculpas aqui porque eu estou fazendo esse paralelo, né? Mas vocês podem ir me cortando aí, de vez em quando. Eu sei que eu não sou o condutor aqui do programa, mas já estou assumindo esse lugar. Você pode. Então, ó, veja só que esse povo ele foi atraído para se reunir, para ouvir a palavra, mas existia, irmãos, existia um objetivo nessa busca do conhecimento. E o objetivo nós precisamos conhecer para a gente não estar desagradando a Deus. Né? É você, não, eu quero saber o que é que agrada a Deus e o que é que desagrada, porque eu amo tanto a Deus que eu não quero desagradá-lo. Então, para mim não desagradar ele, eu preciso conhecer a palavra. E esse povo ia para lá para conhecer a palavra. A outra observação versículo 9, ainda a parte C do capítulo 8 de Neemias. Porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Ou seja, aquele povo começa a ouvir a palavra e eles começam a olhar para a própria vida e dizer, meu Deus, eu estou totalmente fora. Né? Sabe o que eu lembro, Kenneth? Eu até gosto de usar esse exemplo e me veio exatamente porque eu estava no interior, eu vim para cá, a gente teve uns pedreiros ontem fazendo umas coisas e eles esqueceram um prumo. Aí o Azafinho hoje já estava arrastando esse prumo lá. Eu digo, meu Deus, os pedreiros esqueceram, me dá isso aqui, Azaf. E para quem não sabe o que é um prumo, é exatamente aquilo que você coloca na parede, aí ele balança ali como uma espécie de pêndulo e ele dá uma ideia de como essa parede está, se ela está torta para um lado ou para o outro, e você tem condições de acertar. Então o pedreiro anda com seu prumo colocando. Então a palavra de Deus, ela é o prumo das nossas vidas, como você está colocando. Então é com ela que nós sabemos o quanto nós estamos distantes ou não da vontade de Deus, do projeto de Deus para a vida do crente. Muito bem. Sim, aí só voltar a dizer o seguinte, não concluí não. Eu estou concluindo. Mas você, como eu estou dizendo, o povo chorava. Mas esse choro, como eu havia dito anteriormente, era sentindo as suas misérias, sentindo os seus pecados. E aí, quando eu olho isso, leio isso, eu fico, meu Deus, e nós hoje? Como, sabe, nós estamos totalmente fora, talvez. Eu não vou dizer na sua totalidade, mas boa parte da igreja, eu afirmo isso. Boa parte da igreja, ela está totalmente, me ajude, que palavra eu poderia usar? Adormecida é uma palavra, mas tá alheia. Como se não tivesse cauterizada, não tivesse ciente do que está passando. Não está ciente. Ignorando o plano de Deus. E é exatamente por estar ignorante a esse respeito, é que não gera comoção. Eu aprendi muito cedo, Camus. Até com o Nelber, que está em Apodi. No Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, que é a terra da Elvinha, que estava lá. Certo. Um grande amigo, ontem nós falamos. E ele costumava dizer o seguinte, que rebelião contra Deus é rebelião deliberada, eu não quero. Ou rebelião por dizer assim, eu não me importo. Sabe? Deus tem um plano maravilhoso para a tua vida. E daí? Eu não me importo. Não sou contrário, eu não digo nada com Deus. Eu simplesmente digo assim, que bom que você tem um plano para mim, mas eu vou fazer da minha própria maneira.
Então isso é rebelião contra Deus, é ir contra o projeto que ele tem instituído para todo e qualquer ser humano. E eu penso que boa parte dos crentes estão mais ou menos assim: Deus tem um plano maravilhoso na minha vida, oh, que maravilha, que bênção, que bênção que ele tem. Aí sai do culto e vai viver da sua própria maneira. Do mesmo jeito, Você não tá mudou entendendo? nada. Tipo Ou assim, seja, não maravilhoso. entendeu de verdade. É isso. No culto ele chora, ele pula, ele lamenta, que bom que Deus falou comigo. Aí na segunda de manhã ele vai viver a sua própria vida. Eu estava falando hoje pela manhã com a nossa irmã Sula, e dizendo para ela, né, que se eu não viver aquilo que eu prego, isso mostra que eu não acredito naquilo que eu prego. Portanto, se eu prego o que não vivo, eu estou perdendo tempo, né? Se eu não vivo o que eu prego, é porque eu não creio no que eu prego. E se eu prego o que não creio, eu estou perdendo tempo. O que eu concluo com isso? O que eu concluo com isso? Meu amigo, se decida, saia de cima do muro. Ou você crê ou você não crê. Se você crê, então ande de conformidade com a palavra, porque você crê nessa palavra. Então vá viver de acordo com ela, com todas as forças do seu coração. E só para finalizar, irmão Adonis, já vou terminar, quando ele fala lá em Neemias 8, 11 e 12, quando ele diz assim: calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a fazer grandes festas. Então, aí eu vejo aqui o seguinte: é você celebrar no culto. Nós estamos fazendo um paralelo dos cultos daquele tempo e de hoje. Por que eu estou citando isso? Porque tem muita gente que vem para a igreja só para pedir ou para reclamar. Será que esse povo na situação que ele estava aqui, se fosse nos dias de hoje, não tem motivo ainda para agradecer, não. Porque nós ainda estamos aqui, ainda não está do jeito que a gente quer. Mas sempre, meu amigo, o ser humano, ele não está satisfeito, ele sempre está querendo alguma coisa a mais. Isso é próprio do ser humano. Mas nós temos que aprender a ser gratos a Deus por aquilo que a gente acha que é pouco. Porque o que a gente acha que é pouco, de fato não é pouco, é muito. Basta você olhar para alguém que está numa situação mais difícil do que a sua, numa situação pior do que a sua. Por isso que eu coloquei aqui na pergunta dizendo o seguinte: que longe da palavra de Deus, que o povo chorou, lamentando em desespero, ser um juízo, né, uma palavra de juízo, ela é um farol para a graça. Exatamente. Porque Neemias disse assim: calma, vocês estão desesperados pelos pecados de vocês? Que bom, se desesperem mesmo, mas saibam, toda essa palavra aponta para a graça, ou né? Seja, aponta para Jesus, aponta para a restauração, né? Ou seja, você foi confrontado no seu pecado, só chore por um momento. É hora de sorrir, porque existe perdão para você. Isso. Quando você muda a sua posição. Se arrepende e não volta a estar cometendo e andando nessa vida de pecado. Ou seja, sorria. Jesus te ama. Exatamente. Sorria, Jesus te salva. Jesus te quer. Rapaz, é maravilhoso. Eu quero ouvir o reverendo Jardes aí nessa... Eu quero só complementar, eu ouvindo um vídeo um dia desse do pastor Tony Júnior, e ele cita em relação a essa questão de arrependimento e remorso, né? Existe uma grande diferença, né? Porque quando você trata de uma... É lógico que a lei mosaica, ou a lei de Deus dado a Moisés, existiam 3 características, né? Civil, moral e espiritual, né? E aí quando você traz aquele contexto, o povo estava desmoralizado, não tinha um líder. Quando você traz no que diz respeito à parte moral, civil e principalmente, que era a maior de todas, a espiritual, né? Então quando Esdras insere de novo a lei de Deus, né, trazendo retorno a todo esse contexto, e aí existiu um grande porém, que aí eles sentiram, aí é onde vem a grande pergunta, né? Se era remorso ou se era um arrependimento. E o pastor Antônio Júnior, ele trata, né? Porque ele fala de, olha, quando você de fato, você só sente esse remorso, o remorso é o quê? É quando você traz aquela culpa, ou o Espírito de Deus, ele fala ao seu coração, trazendo aquela culpa, mas logo tempo depois você acomete de novo dos mesmos erros, ou então erros diferentes, pecados, né? Então isso é um tipo de remorso. Você não existe o arrependimento, né? Agora o arrependimento, de fato, você inicia com aquele reconhecimento do seu erro, você se deleita nos braços de Deus, né?
aos pés, clama, chora e faz de tudo para você não ser mais acometido de novo, novamente, com essa questão. Eu aprendi já cedo que arrependimento não é quando você chora, é quando você muda, né? Então, basicamente, eu acho que devia até acompanhado de choro, né? Mas não somente não é só quando você chora, é quando você muda. Vamos lá, terceira perguntinha aqui pra gente correr. Essa aqui o Jardim, eu acho que ele vai querer começar, que ele tava... Esse aqui ele tava no grupo. Ele tava aqui no grupo aqui. Essa aqui eu respondi, foi cedo, meus irmãos. Temos respaldo na Escritura, mas aqui eu acho que a gente passa rapidinho por ela, porque o nosso tempo também já avança, né? Temos respaldo na Escritura, tanto no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, para a realização do ensino sistemático ao povo. A gente tem base para isso. A gente até discutiu no grupo aqui, falando um pouquinho sobre isso, né? Que há um interesse da lei de Deus ser passada. E o que vocês me dizem sobre isso? A Bíblia ensina mesmo? Manda ensinar a palavra ao povo? Ou a gente ensina de gaiato que a gente Eu vou recorrer logo lá a Moisés, né? Vamos lá para o original. Então, o próprio Moisés, né, que tinha uma intimidade com o Senhor muito grande, ele vai ali se importando. Eu acredito que Moisés, né, conduzindo ali aquela multidão, ele ficava olhando para aquele povo e pensando, meu Deus, esse povo não sabe de nada, né, acerca daquilo que o Senhor realmente queria para eles ali. E como o povo estava o tempo todo pelejando aquela luta ali do comportamento carnal do povo, o Senhor disse, rapaz, pois eu vou te entregar agora as tábuas da lei. E veio bem sistematizado. Moisés sobe ali, tem todo aquele ritual, que eu não vou entrar nesse mérito, mas ele volta com as tábuas da lei. E o maior objetivo de Moisés era o quê? Que o povo não apenas conhecesse. Conhecer é importante, muito importante, né? Porque o próprio Jesus disse que é o conhecimento dessa verdade que traz a libertação. Mas não apenas conhecer, mas compreender. Porque muitas pessoas leem, rapaz, quando eu ainda era católica, eu lia Camões. Entendia, eu já falei isso aqui anteriormente. Né? E eu claro, recorria. A literatura era uma matéria assim. Eu sou apaixonado por literatura, né? Para que matéria é essa? Tira isso. Eu acho que eu fui pelo caminho errado. Eu devia ter escrito, queria ser poeta. Acho que essas coisas assim é muito legal. E aí tu gosta de literatura? Eu gosto. Eu ficava babando daquela ali, né? Naquelas obras de Camões e outros autores, escritores. Mas quando eu passava, por exemplo, para Apocalipse, eu lia e não compreendia nada. Então, Moisés... Agora você forçou a barra também, né? Apocalipse foi logo para Apocalipse. Moisés, ele teve aquela preocupação. E aí, no Novo Testamento, nós podemos trazer o próprio Jesus Cristo, né? Tipificando aqui Moisés lá no Velho Testamento, no Novo Testamento. O próprio Jesus Cristo, o maior objetivo de Jesus Cristo era ensinar. Ele reunia aquela multidão inteira, é claro. Milagres aconteciam, pessoas eram alcançadas ali através dos milagres. Mas o maior objetivo de Jesus Cristo era ensinar acerca do reino de Deus. E aí é um respaldo, gente, maravilhoso. Então nós temos que nos espelhar nesses respaldos. E esse eu sei que os meninos vão citar outros exemplos, eu quis trazer esse. Mas os meninos vão trazer outros exemplos, né, à luz das Escrituras. Ou seja, a Bíblia manda ensinar o povo as suas verdades. A Bíblia manda ensinar o povo, né? E uma frase que eu gostei muito quando eu estava ouvindo, eu gosto sempre de ouvir o pastor Agnaldo Beth, né? Que, inclusive eu indico para você também. E o pastor estava dizendo que como poderá se levantar para ensinar alguém que não senta para aprender? E não deve parar de aprender para não cair no erro de ter que parar de ensinar. É uma frase que nos traz uma grande reflexão. Então, é claro, primeiro, para ensinar, Esdras foi buscar. Ele foi buscar ter suas experiências com Deus, né? Depois, ele procurou cumprir, para depois ele aplicar. Porque na minha vida, quando eu tenho intimidade com Deus, as pessoas me observando, elas já vão ter uma pregação, né? Se assim houver uma transformação de vida. Então eu creio isso, eu creio que respaldo nós temos, nós sabemos a dica, nós para continuarmos sendo canal. E aí a Bíblia não diz que, claro que algumas pessoas têm um ministério específico do ensino, inclusive o pastor Manuel até
aqui parabenizando o Kendes na rede social, meu amigo Erasmo ali de Parnaíba também nos assistindo. O Erasmo não é evangélico, muito obrigada, Erasmo, por estar aí participando. E muitas outras pessoas, eu olhei só aqui rapidinho, né, e vi o comentário do pastor. Mas eu creio que Deus, alguns sim são chamados para um ensino, tem esse chamado para ensinar. Mas Deus nos comissionou, todos nós, você que está em casa nos assistindo, você foi comissionado por Deus também a sair pregando o Evangelho. Mas para sair pregando o Evangelho, seguindo o modelo de Moisés, de Esdras, do próprio Jesus Cristo, nós precisamos estar recorrendo a buscar para poder estar transmitindo. Eu vejo em vários locais da Bíblia, está me vindo à mente porque eu não fui separar aqui, selecionar versículos, mas sobre a questão de você observar a lei, observar ensinamentos, repassar ensinamentos. Lembrando aqui agora, por exemplo, um simples fato, por exemplo, de Deus ordenar ao povo, né, ali, até mesmo comemorando a Páscoa, aquele fato de sentar com a família e falar, olha, quer dizer, ainda não havia lei, né, ainda não tinha sido entregue as tábuas da lei, mas estava lá o pai de família ensinando o que Deus tinha feito, né, livrando o povo ali das garras de Faraó, né? Já começa por ali, olha, ensine, repassa isso para os seus filhos, ensine seus filhos que ensine os filhos dele e aí por diante. Então começa por aí. Aí você vai vendo aí no decorrer da caminhada do povo de Israel, você vê lá em Josué capítulo 1, Deus falando com Josué, quando Josué substitui a Moisés, liderando o povo de Israel, você vê ele dizendo, então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Aí você vê aqui, que se você for analisar aqui parte por parte aqui, você vai ver assim, o cuidado que você tem que ter no estudo da palavra, com muito cuidado, porque isso vai te fazer desviar daquilo que é errado, vai te fazer prosperar, vai te fazer andar por um caminho correto e vai te fazer agradar a Deus, saber o que desagrada a Deus. Né? Eu não sei o que o Adonias ia falar. Não, só ia mencionar que o Salmo 1 que dá de algum nome, de algum modo dá um nome a essa roda, né? Só que a gente mudou, não é roda dos escarnecedores, é dos esclarecedores, mas vai falar exatamente sobre isso. Exatamente. E aí me vem à cabeça o seguinte: não é possível, gente, ser liderança de uma instituição como igreja se você não ama a Escritura e não ama o conhecimento da Escritura. Você pode ser o líder mais carismático que for, porque a sua medida de liderança, eu vou falar olhando para a câmera, não tem a ver com o seu carisma, tem a ver com a sua fidelidade às Escrituras. Você pode ser carismático e arrebanhar milhões, mas no final das contas, você vai se apresentar diante de Deus e você será tratado pela sua fidelidade às Escrituras. Olha lá se não acontecer, como já aconteceram com muitos aí que arrebanharam milhares e depois, num certo momento, caíram e aquilo tudo foi por água abaixo, como a gente vê, por exemplo, que tá um assunto que muita gente até comentou semana passada, o caso de Flor de Lis e Anderson do Carmo. Por aí eu não sei que fim vai ter essa história, mas a gente está vendo que todo o império desmoronou da noite para o dia, né? E a gente tem que se preocupar muito com isso. É aquela coisa, aí você vê a barba, é a barba do outro pegando fogo, a gente bota dentro de molho, olha como é que é? É, mais ou menos isso. Então, assim, tem um ditado aí. A gente tem que ter exatamente o que você colocou. A gente tem que aprender com os erros dos outros. E peraí, isso aí poderia estar sendo comigo, né? Os pastores que têm aí grandes rebanhos tem que estar. E a gente vê um movimento aí de um pastor nas redes sociais também. Pastor que inclusive é Anderson também, né? Anderson Silva, aonde ele está recolhendo aí depoimentos de pessoas que tiveram algum caso sofreram algum abuso de alguma liderança, de alguma liderança, e isso não veio a público. Então assim, vai aparecendo esses tipos de situações e às vezes não, às vezes é melhor confessar do que
manter aquilo por baixo dos panos e depois A queda da ruína é maior, né? é complicado. Já, Isso aqui nós estamos falando só do Velho Testamento, né? o Jarvis pulou nessa pergunta aí, então. Mas se a gente fosse para o Novo Testamento, a gente vai ver Paulo constantemente, né? Vai ver Paulo constantemente falando sobre isso, sobre aprender, sobre ensinar, sobre... E se a gente fosse exatamente, ele fala até com os jovens pastor Timóteo Isso. e Tito, né? Timóteo mesmo, ele vai orientar assim, aquilo que de mim aprendestes diante de muitas testemunhas, ensina a outros homens fiéis e idôneos, para que também ensinem outros. Ou seja, gente, nós que exercemos liderança de algum modo na igreja, de algum modo fomos confiados por Deus, nós deveríamos fazer aquilo que em alguma instância o nosso Supremo Tribunal não faz, que é guardar a Constituição, né? Que é guardar a palavra de Deus. Ou seja, nós não seremos medidos pelo nosso sucesso, e sim pela fidelidade às Escrituras. A gente comentava aqui, o irmão Jardim, assim que a gente chegou, a gente falava sobre algumas igrejas que já estão conseguindo arrebanhar muitas pessoas, e muitos estão vindo, e nós estamos com um pouco de dificuldade para que os nossos irmãos retornem. E aí a gente comentando, rapaz, mas qual é a estratégia? Aí eu comentei com os meninos aqui, antes de vocês chegarem, dizendo para eles o seguinte: se eu não tivesse lido um livro, pregação expositiva de um grande reformado, aí eu vou até parar de citar nome, porque o povo está me criticando, que eu só cito reformado agora, mas enfim, me apresenta aí um outro livro aí que eu leio também, não tem problema não. Mas o que acontece? Ele falando sobre isso, com essas palavras, nós seremos julgados não pelo nosso sucesso enquanto ministério, mas pela nossa fidelidade a Deus e a sua palavra, sabe? Não adianta você ter um rebanho do tamanho do mundo para apresentar diante de Deus, sendo que você foi infiel. Ou seja, aqui, quando se fala de reino de Deus, os fins não justificam os meios, né? Os meios, né, são extremamente importantes para os fins que você obtém. Então, é muito preocupante que a gente tenha isso. E aí, eu não sei se você queria mencionar alguma coisa, a gente já pode pular e você fala na próxima pergunta. Pode pular. Pode? Então, já estamos encerrando, irmãos, você já deve estar impaciente aí, mas antes disso eu quero fazer menção aqui, eu não vou comentar tudo que o pessoal falou, mas eu vou só dizer que o irmão Manuel, acho que o missionário Manuel, né, que está lá e não lembro a cidade que ele está, parabenizando o Kansas aí pelo Ipu. A irmã Josiáurea, reconhecendo a importância da roda dos esclarecedores das nossas vidas. A irmã Josiáurea, que é esposa aqui de um camarada aqui que está na mídia aí, ele nem olha. E voz oculta. Extensão. Irmã Sandra Carvalho, dando a paz do Senhor, comentando que a gente é benção. Ô, reverendo Gilberto Cordeiro, a paz do Senhor, povo abençoado, estamos com saudade de você. Irmão Luiz Cláudio também faz uma série de comentários aqui. O Raquel Maria, o Reinaldo também comenta. E, enfim, vários irmãos aqui comentando e participando, interagindo com a gente. É isso mesmo que a gente espera de você, que está interagindo nas nossas redes sociais, né? Esse aqui é um programa para a gente estar tratando esses temas, e que bom que tem abençoado a vida de muita gente, e pode abençoar mais se você pegar e sentar esse seu dedo aí que Deus te deu no compartilhar, e compartilhar com todo mundo que você conhece, tá? O Jardim tem um negócio de um joinha aí, que eu nem me lembro disso aí. Hoje é like, Jardim, mudou. Então, vamos lá para a quarta pergunta e encerramos aqui. Todos somos sabedores dos resultados positivos do ensino da Escritura, sim ou não? A gente concorda nesse ponto, né? Com certeza. Né? Gera temor, serve para implantar normas espirituais no crente, dá conhecimento. Isso o próprio Eurico Bester coloca lá na lição. A impressão que nós temos é que a vida dos cristãos dos nossos dias está cada vez mais distante do padrão das Escrituras. Onde temos falhado? No púlpito ou nos bancos? Eu falo isso com muito temor, mas é a impressão que a gente tem, ou não? Que a gente tem uma igreja secularizada, que se você não tiver um bom entretenimento para chamar, os irmãos não vêm. Né? Parece que se você não der um jeitinho, parece que o povo não tem a sede de vir para ouvir a palavra, para vir participar. Mas aí eu pergunto, será que esse erro está no púlpito, que não tem entregado um bom alimento? Ou nos bancos mesmo, que o povo é que não quer mesmo, não quero saber disso aí não, né? Não estou nem aí, não nos importa. Eu só penso, quando eu escrevia isso aqui, eu só lembrava, sabe de quem? Sodoma e Gomorra, quando os anjos vão até a casa de Ló. E Ló tenta convencer eles, não queremos saber, dá-nos eles para fora, esses homens, nós queremos é pecar com eles. Sabe aquela coisa assim, não gente, não façam isso é loucura, não queremos saber. Aí me lembra também de Aminon, com o caso do estupro de Tamar. Tamar, meu irmão, isso é loucura de Israel, que me importa?
sabe? E faz de qualquer maneira. Parece que a gente está alertando e diz assim, olha, se encontra com Deus, e o povo, aquele negócio de Deus, eu quero saber. Ou muitos querem dizer, que bom, é verdade, eu quero Deus mesmo. Aí termina, vai e continua pecando. É que nem aquela parábola de Jesus do filho que diz que vai. Meu filho, tu vai para a roça? Não vou, não se preocupe não, pode contar comigo, quero é Jesus mesmo, olha, Jesus transformou minha vida. Aí termina, cadê, irmão? Não, foi viver a sua própria vida. Eu não sei se vocês têm essa sensação, pode ser que eu esteja totalmente equivocado, é por isso que vocês estão aqui. Eu faço as perguntas complicadas e as minhas impressões, e vocês me dizem se eu estou certo ou errado. Eu vou começar aqui, começar com esse povo. Já vou finalizar. Povo não deixa eu falar, né, Jean? Não, eu vou começar logo para finalizar logo a minha fala, né? Estou falando sobre essa questão do pecado, né? Eu lembrei agora sobre Troia e Esparta, né? Que por causa... É uma guerra, né? Uma guerra entre Troia e eu acho que eram os gregos mesmo. Era Esparta. Era Esparta. Né? Que tinha... representava a Grécia lá. Um príncipe de Troia. Heitor. Né? Heitor, né? E o outro irmão dele que... Eu não lembro o nome dele, que era o mais novo. Ele vai para Esparta, né? Se apaixona pela mulher acho que é de Agamenon. Não, Agamenon. Era isso? De fato eu não lembro. Eu sei que tá me complicando a minha vida aqui. O que acontece é o seguinte: quando você traz uma situação, ele rouba a esposa, né? Leva para o seu país de origem. E aí eu acho interessante, no bacana, ele não está importando se vai ter guerra, se vai ter batalha, né? Ou seja, ele não mede as consequências. Ele se entrega totalmente a aquele amor, né? E eles, não quero saber, falando sobre isso, né? O que eu acho interessante, eu não sei se é a palavra certa, acho que não seria isso. O que eu acho que a análise do contexto, né? Que aqui na pergunta ele diz, né? De onde temos falhado? Em tese, eu acredito que em parte seria um cumprimento da profecia, né? Que vai lá em Apocalipse, né? Que no final dos tempos o amor de muitos se esfriariam, né? Eu posso caminhar em tese por essa parte, mas eu também levo por um caminho que eu acredito que quando o Espírito de Deus ele se esvai, não sei se essa é a palavra, né? Ele sai do nosso interior, né? As paixões mundanas, as concupiscências, tudo aquilo que não tem a ver com o Espírito de Deus, né? Que traz isso até nós nos entregamos e nós não, em parte, nós nem não queremos nos responsabilizar pelas consequências. Eu tiro muito por mim, porque às vezes eu me pego em casa e parece que dá aquele déjà vu ou déjà vu, não sei a pronúncia, que me vem à cabeça, eu digo, meu Deus, hoje eu não orei, né? Hoje eu não orei. Eu digo, meu Deus, está com uma semana que eu não pego a Bíblia para me ler, né? E eu sei que o temor do Senhor, né? Ele vem através da sua palavra. Então, eu acredito que eu quero fazer dois paralelos aqui, duas comparações. Em tese, a palavra de Deus se cumprindo nessa situação devido ao tempo de Deus para o esfriar, e também por uma negligência, né, de toda a humanidade. Porque quando eu digo para você, eu acho que, eu não sei se é meio leviano eu falar isso, mas alguns homens falam que, olha, o pecar é gostoso. Mas por quê? Leviano, né? Isso aí é corretíssimo. É porque parece uma coisa meio que, sei lá, meio que escandalosa. Você falar que o pecado é gostoso, né? É meio que escandaloso nós falarmos sobre isso. Não, mas então, é mesmo, Jânio. Então, não é escandaloso, não. É gostoso mesmo. Por isso que o povo faz e fica lá é maravilhoso. E eu sei que as consequências dele é que eu costumo comparar, como o pessoal diz, é que nem comprar no cartão de crédito. Comprar é bom demais. Você mete lá e comprei. Aí vem as prestações zona. Diz, rapaz, onde era que eu tava com a cabeça que eu fiz esse negócio? Então as consequências é que a fatura é que é ruim. Então eu quero encerrar aqui com a pergunta, tem colocado, né? Você colocou, onde temos falhado? No púlpito ou nos bancos, né? Então, eu sei que existem várias e várias lacunas que nós, acho que se formos falar aqui de falhas, de erros, né? Eu acredito que quando a Bíblia nos manda nos congregar e nós não vamos, né?
nós estamos dando uma liberdade ao inimigo, nos ludibriar em relação a isso, e nós começamos a ficar cegos. Eu digo para você, mas falando sobre mim mesmo, quando às vezes eu me pego em casa ou em alguns lugares que me vem à tona sobre tudo isso, rapaz, eu preciso me congregar mais, eu preciso orar com meus filhos. Olha, um dia desse eu lembro que a Laisa disse, pai, eu vou orar aqui. E eu não tive nem a decência de dizer assim, não, pois vamos nos ajoelhar nós dois aqui, vamos orar junto. Acho entendeu? Que o Mão Jardim, ele é muito sincero, né? Ele fala mesmo dos... Sim, porque às vezes as bom. Pessoas olham pra gente e dizem assim, não, esses cabos aí são crentes, eles não têm erro de nada, né? Mas eu quero dizer pra você que quando eu cito, eu lembro de mim mesmo, porque em algumas situações eu me retorno, como nessa questão. É uma criança de 8 anos, eu digo, pai, eu vou orar aqui. Eu não tive nem a decência de dizer assim, minha filha, pois vamos nos ajoelhar, vamos orar juntos. Vai lá, minha filha, ore por mim. Não então, nem pela não, ela, e eu calado aqui na ore minha por mim, minha filha, que eu preciso mesmo. Entendeu? Dizem, vai em paz, meu filho, Deus eu te abençoe. sei que existem muitas lacunas, essa questão de omissão, se nós temos falhado ou não, mas eu quero aqui deixar aqui meus agradecimentos, já finalizando, os outros debatedores aqui vão falar, e que Deus nos abençoe nessa manhã. Amém. Pode ir passar. Quando eu li essa pergunta, né, eu fico pensando que as pessoas, elas estão muito em busca de quem é o culpado, né? Kennedy falou aí a questão desse caso de Lido, muitas outras coisas que as pessoas gastam horas e horas e horas buscando quem é o culpado, quem foi o culpado, quem foi e tal. Então eu acredito que o Senhor Jesus, ele quer que nós olhemos para dentro de nós mesmos. Porque se nós formos olhar, a culpa de eu não estar vindo para o culto é do meu pastor. Falar, eu lembro, eu já até citei uma outra oportunidade, mas você que está aí, eu não sei se você teve a oportunidade de ouvir. É como se cultuar a Deus, servir ao Senhor, é como uma festinha surpresa que 3 adolescentes fizeram para o seu amigo. Eles só tinham dinheiro para um bolinho de padaria, vou resumir bem rápido. E eles levaram aquele bolinho de padaria ali, aquela rosca ou aquele pudim, aquele mais baratinho mesmo. Chegaram lá, chamaram o menino, disseram que era uma festa surpresa, cantaram parabéns, nem dinheiro para o refrigerante tinha. E aquele menino que recebeu aquela festa surpresa se alegrou, chorou, porque ele nunca tinha tido uma festa surpresa. E um dos 3, que nem tinha contribuído financeiramente, disse assim, besteira, uma festa, um pudim cortado. Então, para algumas pessoas, as coisas não fazem sentido, porque já é próprio. A Bíblia diz, o versículo que eu iria citar, o que já citou, que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria, mas eu trago, não é? Os sis, a Bíblia Sagrada está cheia de sis. Aquele que for fiel até o fim. Josué, quando foi chamado pelo Senhor, o Senhor disse, se tu andares, se tu fizeres, não é? Então a Bíblia está cheia de condições. Então eu creio, meu irmão, quando eu aceitei Jesus, eu comparo, né, o primeiro amor ao marketing multinível. Meu amigo, quando você entra no marketing multinível, você quer falar daquela empresa para todo mundo, em qualquer lugar, onde você estiver. Você olha a sua lista telefônica, você olha quem é que está lá nos seus amigos no Facebook, e você quer falar, e você quer mostrar aquela empresa. O primeiro amor é comparado a isso. Você quer ir para o culto. Eu lembro que na nossa época a gente tinha escola bíblica de manhã, ensaio do conjunto à tarde, o culto à noite, tudo no domingo. Então a gente ia para a igreja manhã, tarde e noite no domingo. Aí durante a semana tinha os cultos. Meu Deus, eu lembro que eu trabalhava à noite e eu ficava pensando, ai meu Deus, a coisa que eu mais queria era ter folga no dia dos cultos, para não perder nenhum culto durante a semana. Então esse é o primeiro amor, e as pessoas, elas têm perdido isso. Tem pessoas que se dizem, olha, tem um pregador de fora, aí a pessoa, eu quero ouvir o pregador de fora. Lembro-me, eu passei uma fase que a gente passava o ano todinho orando pelo congresso, porque a gente sabia que no congresso a gente ia ouvir uma palavra, que ia ter algo diferente. E quando eu comecei a ter um relacionamento mais próximo com o Senhor, a gente começa a ver que a palavra ela tem que ser hoje. Quantas vezes eu estou lá em casa, eu abro a palavra e aí começo a chorar? Porque aquela foi a palavra para a minha vida. Meu Deus, essa palavra é muito linda. E começa a chorar e me emociona. Então está faltando palavra do dia. isso. Está faltando esse encontro
da pessoa. Se você que está em casa, você está se questionando, meu Deus, será que a culpa é do pastor para eu não estar mais sentindo vontade? Será que a culpa é dos irmãos? Ai, meu Deus, será que a culpa foi do coronavírus que me esfriou? Meu irmão, se levante. Porque nós é que somos responsáveis. A culpa não está nem no pastor, a culpa está em cada um que está esperando, comemore, celebre o culto, celebre o Senhor, celebre as bênçãos do Senhor. Esses dias eu recebi um vídeo, e eu gostei muito do vídeo, falando sobre reclamar, que é clamar 2 vezes. Então você está reclamando do seu marido, você está clamando 2 vezes por aquilo que está acontecendo. E aí muitas vezes nós estamos no reclamar, no culpar, no colocar desculpas. Gente, quantas pessoas, eu pergunto, por que você não foi para a igreja? É porque eu estava tão cansado, passei o dia trabalhando, e aí eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu olho. Dá vontade de a gente orar, não vou orar para Jesus acabar teu emprego, né? E tu vai ter o dia livre para descansar. Se a gente for olhar, irmãos, para a quantidade de atividades, porque eles comentou anteriormente, Deus ele não quer pessoas desocupadas, não. Deus ele não se agrada de quem é preguiçoso, de quem passa o dia deitado. Não trabalhe na hora do trabalho, vá. Gente, quantas vezes eu e o Kennedy a gente não dá tempo de se arrumar. Não chegou a hora da programação, do jeito que a gente estava arrumadinho ali trabalhando, a gente vai para a programação, porque não deu tempo. Quantas vezes nós já fizemos isso ao longo da nossa vida? E o trabalho, a obra do Senhor, ela tem que avançar. Não adianta buscar culpados, nós precisamos vencer isso. E a minha oração, irmãos, a minha oração sincera, é que o Senhor, a cada dia, Ele renove em nós, em mim, em você que está em casa, o primeiro amor. Glória a Deus. O desejo de estar pregando, de estar vivendo, de estar tendo experiências com Deus. E eu posso garantir, já falei isso anteriormente, já tive o privilégio de conviver com milionários, pessoas que são muito bem sucedidas na área financeira, mas o vazio que o homem tem dentro do coração é um vazio do tamanho de Deus. Só Deus preenche esse vazio. Lá dentro, Pascal. E eu Pascal. encerro a minha fala dizendo que o Senhor possa, através da sua palavra, conhecer a palavra do Senhor, busque um momento para ler a palavra, busque ter seu devocional com Deus, busque ter experiências com o Senhor. E o Senhor, Ele vai lhe sustentar para que quando vier o grande dia, nós possamos nos apresentar diante do Senhor. Bati o bom combate, encerrei a carreira, mas eu guardei a minha fé, estou aqui diante do Senhor. De fato, essa é uma pergunta difícil de responder. Ela parece ser bem simples, se a gente for unilateral, mas se a gente for pensar de todos os lados, todos os ângulos, a gente vai ver que é uma pergunta difícil de responder, mas não é uma pergunta que, por mais que nós não saibamos responder ela de maneira firme, segura, com a totalidade da razão, mas a gente tem uma noção de, pelo menos, como entender isso, né? Nós poderíamos dizer que a culpa são dos irmãos, né, que não vão para a igreja, que dão muito trabalho e papapá. Aí os irmãos poderiam dizer exatamente, a culpa é do pastor. Fica um jogando, o pastor não vem visitar a gente, o pastor não está ligando para a gente todo dia, o pastor não está orando pela gente, é por isso que a gente está aqui frio, que não quer ir para a igreja, está faltando ele jejuar mais, está faltando ele se consagrar mais, né? O irmão Jardim falou aqui uma coisa interessante, que é, por exemplo, a gente entender pelas escrituras, por exemplo, que havia um momento onde o amor de muitos esfriaria. Isso é bíblico. Nós podemos estar vivendo isso. Uma coisa nós temos por certo, é que Deus está acima de todas as coisas, está controlando tudo isso. Não que Ele controle a minha... a igreja está aquecida hoje é porque Deus está controlando. Eu creio muito, e já falei isso antes sobre a questão de nós fazermos a nossa parte. Cada um faz a sua parte. Eu lembrei aqui de uma história, eu gosto muito dessa história. Ela não é bíblica, mas ela diz o seguinte, que um certo homem disse o seguinte: eu vou mudar o mundo. Então ele começou a fazer tudo aquilo que ele pensava ser necessário fazer para mudar o mundo. Mas aí ele viu que ele não estava mudando nada no mundo. Então ele disse: não,
o mundo é muita coisa, eu vou mudar só o meu país. E então ele começou a fazer um trabalho todo ali, específico para o país dele, esperando que o país dele fosse mudado. Também não mudou nada. Aí ele veio para o estado dele, e depois para a cidade dele, e depois ele veio para a família dele. E todo tempo o resultado era o mesmo. Ele não conseguiu mudar o mundo, ele não conseguiu mudar o país, o estado, a cidade, a família, ele não conseguiu mudar. Ele disse: rapaz, já que eu não consigo mudar esse povo, vou mudar a mim mesmo, vou mudar só a mim. Então aí ele pegou e começou a fazer tudo aquilo que era necessário fazer. E aí eu vou aqui enxertar aqui um conteúdo que não era dessa história, mas tipo, é como se ele dissesse assim, trazendo para o mundo cristão: vou mudar só a minha vida baseado na palavra de Deus. Quando ele mudou a vida dele, aí a história termina dizendo que ele mudou o mundo. Sabe por quê? Porque aí é onde está a máxima. Se todos nós, que muitas vezes temos muitos conselhos, temos muitos segredos, temos a fórmula para mudar o mundo, mudássemos apenas nós mesmos, o mundo seria mudado. Ou seja, você que me escuta nessa manhã, se você quer mudar o mundo, mude apenas a si próprio. Porque quando você mudar a si próprio, outro vai aprender com você, outro vai aprender com você, ou você acha que você não influencia pessoas. Eu estava contando nesta segunda, foi terça que a gente estava em Imperatriz? Terça-feira. Nós estávamos terça-feira em Imperatriz no velório da minha avó Raimundinha. E eu contava ali numa reunião de família, quando a gente estava se preparando para vir embora, eu disse para a família ali naquele momento, eu disse: essa mulher, minha avó e meu avô, o casal, porque meu avô já faz 8 anos que morreu. E ela faleceu agora essa semana. Por incrível que pareça, com a mesma idade, cada um morreu com a mesma idade. Ele morreu há 8 anos atrás com 86 anos de idade, e ela morreu esse ano com 86 anos de idade, depois de uma semana que tinha completado 86 anos. Interessante isso. Mas eu estava dizendo ali o seguinte para a família: eu aprendi uma lição que eu vou levar para a eternidade com a minha avó e com o meu avô. O meu avô era um porteiro da igreja. A minha avó era uma mulher do círculo de oração. O meu avô e a minha avó, a imagem que eu tenho deles, o meu avô sentadinho lá em casa, quando ele vinha para cá, passar meses por aqui, lendo a Bíblia. Era o que o meu avô fazia quase que o tempo inteiro, era estar sentadinho com a Bíblia lendo. A minha avó, a imagem que eu tenho da minha avó, é ela lendo a Bíblia e escrevendo. Eu fiz questão de, quando voltei para a Imperatriz, falei com minha tia que morava com ela, disse: eu quero cadernos que a minha avó escrevia e eu quero a Bíblia dela, eu vou levar para mim de lembrança. Eu vou guardar como lembrança. E eu trouxe. Está lá. Cadernos e cadernos que a minha avó lia, escrevia a referência à Bíblia e ia escrevendo. Lendo, escrevendo. Lendo, escrevendo. Agora você me pergunta: mas ela só lia e escrevia? Não, ela tinha uma vida. A vida dela, nós fomos e ouvimos os depoimentos de amigos, as pessoas relatando coisas maravilhosas que a minha avó fazia. Era uma mulher de Deus. Ela, sendo ali do círculo de oração, e aquela mulher que ninguém dava nada por ela, o meu avô sendo um porteiro e ninguém dava talvez muito por eles. Quando eles morreram, eles deixaram lições que, para mim, se eles tiverem influenciado só a mim, e eu sei que não foi só a mim, para mim, eu vou levar para o resto da minha vida, porque eu quero copiar aquilo deles. E aí eu volto a dizer para você: você pode não ser um grande pregador, você pode não ser um grande cantor, você não pode ser um grande pastor, você pode não ser alguém que está no palco, vou usar aqui entre aspas, que é aqueles que são mais vistos. Mas se você for uma pessoa que você procura mudar a sua vida pautado na palavra, creia e saiba disso, você vai influenciar outras pessoas a mudarem, você vai influenciar outras pessoas a quererem ser como você.
E mesmo que você não diga assim, seja meu imitador como eu sou de Cristo, mas alguém vai dizer assim, eu vou ser imitador do fulano de tal porque ele é imitador de Cristo, eu vejo Deus na vida dele. Você vai mudar o mundo porque você mudou a si próprio e a sua vida influenciou. Ou você acha que Jesus Cristo com a sua vida, que os apóstolos com sua vida não influenciam até hoje nós, você, para mudar a sua vida, para abrir mão das coisas deste mundo e viver uma vida simples, sincera, reta, às vezes com sofrimento, mas pela causa de Cristo. Isso impacta de fato as nossas vidas. E eu deixo esse exemplo, eu não vou mais comentar. O erro, eu vou dizer aqui, o erro da igreja está do jeito que está, eu vou dizer, é meu. O erro é meu. Quando eu sou autorresponsável, eu começo a fazer algo para mudar. Faça a mesma coisa. Glória a Deus. Eu não vou entrar em mais questionamentos, eu acho que a gente já avançou bastante. Acho que o Kenneth conseguiu sintetizar. Nós temos responsabilidade. Eu ouvi uma frase uma vez que diz assim, quer mudar o mundo, comece ajeitando seu quarto, né? Comece ajeitando a sua própria cama. Então você que nos assistiu, muito obrigado. Hoje à noite nós temos culto de missões. Esteja presente, venha. Nós estamos em uma campanha, geralmente nos cultos de missões nós incentivamos os irmãos a trazerem 1 quilo de alimento. Eu sei que o alimento teve uma alta aí significativa, mas se esforce, se você tiver condições, traga 1 quilo de alimento. Com esse alimento a gente prepara algumas cestas e essas cestas são distribuídas especialmente nos campos missionários ou naqueles lugares que a gente vê alguma necessidade entre os nossos irmãos ou alguém que está sensível ao evangelho, que a gente está evangelizando, por aí vai. Então, nós agradecemos a sua companhia até aqui. Esteja conosco próximo domingo, nesse mesmo horário, nessa mesma rede de comunicação, YouTube e Facebook. Estaremos juntos aqui. Eu quero pedir à irmã Josilene que nos dirija em oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Ti, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito, meu Deus. Eu creio que o Senhor preparou esse momento para Glória que nós estivéssemos aqui falando acerca da Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor, seja a nossa bússola, seja a lâmpada que iluminará os nossos passos a cada manhã, Senhor. Pai, anda conosco, desperta a Tua igreja, meu Pai. Que a Tua igreja possa viver o primeiro amor, que a Tua igreja possa estar pautada, possa estar alimentada pela Tua palavra, Deus. E que nós possamos assim cumprir o chamado que o Senhor nos convencionou, chamando, dizendo, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, para que todos aqueles que ouçam a Tua palavra, Senhor, eles possam ser transformados, possam ser edificados. Abençoa a Tua igreja na terra, meu Pai. Abençoa o culto hoje à noite. Meu Deus. Te faz presente, Senhor Jesus. Cuida das nossas vidas e que nós possamos estar, meu Deus amado, segundo a Tua vontade. Pai, abençoa cada um dos irmãos que participaram, que ouviram. Meu Deus, que vidas possam ser alcançadas por essa palavra. É isso que nós Te pedimos e nós, por fé, Senhor, nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de todos vocês, em nome de Jesus. Amém.